Nesta etapa, iremos conhecer o atualizador Global RP. Através dessa ferramenta, é possível realizar a atualização de novas versões em diversas máquinas de forma simultânea através deste atualizador. Para configurarmos essa ferramenta, devemos então navegar até o meu computador e criar um mapeamento de unidade de rede. Defina uma unidade qualquer e informe o caminho de uma pasta compartilhada em sua rede, onde estará disponível um executável da versão do Global RP atualizado. Então devemos informar o caminho e clicar no botão concluir. Clique no X para fechar. Observe então que nós temos aqui o mapeamento criado. Também é preciso definir a unidade da letra desejável através do arquivo config dentro da instalação do Global RP. Então, dentro do arquivo config, temos aqui o arquivo config.ini. No campo servidor, devemos apenas informar a letra da unidade mapeada. Podemos copiar aqui do próprio mapeamento e informá-lo dentro do arquivo na linha servidor. Clique no botão arquivo salvar e clique no botão fechar. Então foram criados até o momento 2 passos: o mapeamento de unidade de rede e a alteração dentro do arquivo config dentro da pasta de instalação do Global RP. Ao salvar essas informações, vamos então abrir a solução Global RP. Então, caso exista uma versão mais recente na pasta que está mapeada, o sistema será atualizado automaticamente, como podemos mostrar a seguir. A versão que eu tenho atual, como vocês podem ver aqui, é a 6.0.10.0. A versão que tem na pasta mapeada é a 6.0.12.0. Então, ele atualiza, mas ele pergunta ao usuário se você deseja atualizar ou não. Caso deseje realizar a atualização, clique no botão sim. Aí esse processo será totalmente automático. Ele realiza a atualização, troca o executável da pasta de forma rápida e eficiente. É importante destacar que, para que essa atualização ocorra com sucesso, lá dentro da pasta Global RP, dentro na unidade C, de arquivos e programas, essa pasta ela deve estar com permissão de segurança de leitura e escrita para todos os usuários. Então, devemos parametrizar aqui o processo de leitura e escrita, pois caso não esteja desta forma, o executável não poderá ser atualizado automaticamente. Observe que foi parametrizado agora. Vamos então realizar a atualização. Observe que a solução Global RP então agora foi atualizada para a versão atual.
Antes nós tínhamos a versão 10, agora nós temos a versão 12, conforme pode ver. Então, deve ser então inserido o login de usuário e senha para que podermos acessar a solução, conforme é mostrado. Existem também outros componentes de terceiros que são necessários à instalação e à configuração destes arquivos para a utilização de outros recursos dentro do nosso RP. O assunto que trataremos em questão é o COBRE-BenX. É um componente responsável pela emissão de boletos bancários dentro da solução Global RP. Esses componentes do COBRE-BenX devem ser instalados em todas as estações de trabalho onde a solução Global RP irá executar o componente para geração de boletos bancários ou procedimento de emissão de títulos, segunda via de boletos, de contas a receber e etc. Para isso, acesse através do navegador o site do COBRE-BEM. O site em questão é o cobrebem.com.br. Vá à aba Downloads e encontre a DLL do COBRE-BenX. É uma versão do Windows. Aqui no site deles falam exclusivamente para 32 bits, só que esta versão ela funciona tanto para 32 bits quanto para 64 bits. Então, clique neste link para que seja realizado o download. Clique no botão OK. Como trata-se de um arquivo DLL, ele é super leve, com apenas 885 KB. Após realizar o download, clique com o botão direito, peça para que abra a pasta. Vamos então copiar para a área de trabalho. Clique no botão colar e peça para extrair os arquivos. Dentro da pasta do COBRE-BenX, teremos então o arquivo que chama instalar.exe. Clique com o botão direito sobre ele e peça para executá-lo como administrador. Então será registrado o COBRE-BenX nesta máquina. Caso o procedimento tenha sucesso, será informado esta mensagem. Pressione a tecla Enter para que a janela possa ser fechada. O programa foi instalado corretamente. Dentro do Windows 7, nós somos questionados através daquela opção. Clique no botão minimizar. Então foi registrada a DLL do COBRE-BenX para que possa ser utilizado na questão de emissão de boletos dentro da solução Global RP. Uma das principais funcionalidades onde utilizam esse recurso dentro do Global RP é dentro do menu Arquivo, Finanças, Contas Bancárias, que nós temos então a conta do Banco do Brasil. Ao clicarmos no menu auxiliar Carteiras, temos aqui então todas as carteiras que este banco utiliza. Vou selecionar uma das carteiras. E no arquivo de configuração, onde é gerado dentro do site do COBRE-BenX, que é esse arquivo aqui, um arquivo para teste, que corresponde a 001, é o Banco do Brasil. Ele usa a carteira 18 com 4 dígitos. Vamos realizar a simulação com este arquivo de configuração. Como dito anteriormente, então deve ser gerado as licenças de teste e as licenças
definitiva de cada cliente. É gerado um arquivo dessa forma, .config. Neste caso aqui, ele é 001 porque ele é um arquivo do Banco do Brasil e utiliza a carteira 17. Então, devemos copiar esse arquivo. Esse arquivo deve permanecer dentro da pasta licenças do Global RP, dentro da pasta de instalação do Global RP. Novamente, com o programa aberto, dentro de carteiras, dentro das contas bancárias, o arquivo de configuração, vou informar ele aqui e clicar nesse símbolo do trovão. Observe, então, que nós devemos, através deste arquivo, colocar todas as informações, o início do nosso número, o número final, lembrando que neste formulário nenhuma casa pode ficar preenchida em branco e também não pode ter intervalos. Caso existam intervalos, devemos preencher com 0. Então, informe todos os dados da conta deste cliente, o número de conta corrente, o código do convênio. É importante destacar que, caso exista campos em branco, nós devemos então preencher com 0, da forma que eu acabei de fazer. A variação da carteira, essas informações aqui, todas essas informações é importante ter a orientação do gerente da sua conta bancária para o preenchimento correto dessas informações. O tipo de layout que o seu banco usa, no caso do Banco do Brasil usa Febraban, outros bancos utilizam outros formatos. O arquivo de remessa, muitos bancos utilizam a extensão .rem para remessa e .ret para retorno. Após realizar todos esses parâmetros, clique no botão gravar e em seguida finalizar. A partir desses parâmetros, nós podemos então emitir boletos bancários através da solução Global RP. Existem alguns erros comuns durante esse processo de parametrização entre o COBRE-BEM-X e o Global RP. Esses parâmetros você pode verificar aqui dentro do próprio site do COBRE-BEM-X. Ele tem toda uma documentação dos possíveis erros que encontramos. Aqui dentro dos downloads tem diversos FAQs com soluções para diversos problemas. Finalizamos então a parte de integração do COBRE-BEM-X com a solução Global RP.